fazer por onde, né? Olá, tudo bem? Tudo maravilhoso! Seja bem-vinda aí, alunos do primeiro ano, novo ensino médio, mediação tecnológica de Rondônia. Então, é claro que nós vamos iniciar mais uma aula, Madinha, com alegria, porque para nós isso aqui não é um trabalho, né, Madinha? O que você concorda ou não? Diz aí para eu te ouvir. Eu concordo completamente, sim. né? É um lazer. Quando você faz aquilo que gosta, não tem cansaço, só tem alegria. Exatamente, Beleza. e divertimento. Também, né? Então vamos aí ensinando, vamos mediar o conhecimento para você. E você, claro, deve lembrar que esse primeiro momento é para você aí se organizar, né? Já retirar o seu material, com certeza você aí veio preparado aí para mais uma aula. Muito bem, então vamos nessa, vamos juntos, vamos liberar para você a habilidade desta aula. Comparar o tratamento dado pela gramática tradicional e pelas gramáticas de uso contemporâneas em relação a diferentes tópicos gramaticais, de forma a perceber as diferenças de abordagem e o fenômeno da variação linguística e analisar motivações que levam ao predomínio do ensino da norma padrão na escola. Beleza, então agora vamos juntos, vamos aí, porque vamos liberar a nossa agenda. Olha que legal, nós vamos continuar no estudo do nivelamento, ou seja, das classes gramaticais. Falamos que vamos ter aí várias aulas sobre essa temática. E aqui, mais uma aula do nivelamento sobre o emprego de algumas classes gramaticais. Quais são elas agora, Madinha? Adjetivo, advérbio, pronome e conjunção. Beleza, então... Lembrando aqui para vocês, olha só, a questão da árvore do conhecimento que está chegando. Beleza. Aqui para vocês. Muito sobre bem. A questão. Adjetivo. Para que serve o adjetivo? Para caracterizar. Caracterizar o quê? Caracterizar o substantivo. Tá, então, amadinho, que quando a gente fala assim, chegou a árvore do conhecimento, toda florida, eu digo o quê? Que nós temos uma classificação para essa árvore? Sim, do conhecimento é uma locução adjetiva, né? E quando eu digo florida? Também, já não é mais a questão locução adjetiva, mas sim o adjetivo. Beleza, muito bem. E quando eu digo assim, o celular é chato. Então, olha só, celular você já sabe que é o quê? É o nome de um objeto, então é um substantivo. Chato tá caracterizando quem? O celular. Então, amadinho, vamos entender direitinho o que é adjetivo conforme, né, o conceito gramatical. Beleza, todo nosso objeto de conhecimento, ele inicia a partir do conceito, tá certo? Professora, mas o que é objeto do conhecimento? São os conteúdos, só mudou a nomenclatura, o novo ensino médio agora trata os conteúdos como objetos de conhecimento, tá certo? Então, estudante, primeira coisa é entender o conceito. A partir aí do conceito, aí nós vamos partir para os exemplos, tá certo? Então, qual é o conceito da classe gramatical adjetivo? Toda palavra que caracteriza o substantivo, indicando-lhe um estado, um aspecto, um modo de ser, será o quê? Adjetivo. Olha, aqui temos dois exemplos, ó. O velho touro da fazenda saiu arrogante. Raquel de Queiroz. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. O que você pode observar aqui, amadinho? Olha só, o velho touro. Aí o velho está caracterizando touro. Ó, touro era o quê? Arrogante. Esse arrogante também está se referindo a quem? Ao touro, tá bom? Então, quando fala, vai caracterizar, dar uma qualidade boa ou ruim,
já sabe que vai ser o quê? Adjetivo. Na ponta do chalé brilhava um grande ovo de louça azul. Olha esse grande. Aí tá caracterizando quem? O ovo, né? O ovo, que é o substantivo. E o azul, ó, tá caracterizando louça. Belezinha? Assim como o substantivo tem aquela classificação de uniforme e biforme, acontece aqui também com a classe gramatical adjetivo. Bora então para a classificação dos adjetivos. Daquela palavra que qualifica, né, o substantivo. Então vamos ao primeiro. A primeira classificação dos adjetivos, a uniforme. Quando apresentam apenas uma única forma para os dois gêneros, ou seja, a mesma forma para o masculino e feminino. Aqui nós temos aqui leal, cruel, gentil, regular, superior, incolor, ruim, jovem, audaz, veloz, pedrez, simples, otimista, carijó, só, lilás, feliz, alegre. Preste atenção aqui. Se eu falar para vocês assim, Ana é leal, José é leal. Então, leal foi usado tanto para o masculino quanto para o feminino, tá bom? Então, eu digo que esse adjetivo é uniforme. Beleza, vamos para outra classificação? Chegando no pedaço biforme. O bi já diz tudo, né? Formas distintas, duas, né? Uma para o masculino, outra para o feminino, tá bom? Certinho? Biforme possui formas distintas para cada gênero. Bom, boa, mal, má, bonito, bonita, ativo, ativa, alemão, alemã, pebleu, plebeia, burguês, burguesa, siamês, siamesa, trabalhador, trabalhadeira, espanhol, espanhola. Então, olha só, aluno bom, aluna boa, viu só? Então, aí o adjetivo, aí biforme, cada um com seu adjetivo. Formas diferentes, uma para o masculino, outra para o feminino. Agora, a flexão do gênero, ou a flexão do adjetivo, vai ser flexionado em gênero, masculino e feminino. Presta atenção aqui. Aí você vai ter que observar se a palavra é do gênero feminino ou masculino e você vai escolher o adjetivo. Vamos pegar aqui a palavra cara. Casa, cara. Livro, caro. Por que eu usei caro para o livro? Porque livro é do gênero quê? Masculino e casa do gênero feminino. Fácil, né? Certinho? Vamos pegar mais outra aqui da questão do gênero. A palavra alto. Pura é alta. João é alto. Olha só. Agora vamos usar a Amadinha. Vai lá. Márcia é baixinha. José é baixinho. Viu só? Esse baixinho aí tá caracterizando o nome. Beleza. E assim a gente acabou de apresentar a classificação em relação a essa flexão, né? Quanto ao número, que o adjetivo ele vai se organizar dentro de uma oração, certo? Combinando, vamos dizer assim, no singular ou no plural, como a professora citou 2 exemplos aqui agora, né? E você aí com certeza já anotou e vai poder estar fazendo aí o seu resumo. Mais um exemplo com o termo alto, ou seja, com essa característica, né? Alto, veja que nós temos aqui muro. Muro alto, né? E nós temos muros altos. O que aconteceu?
A palavra que é um adjetivo alto, ela se flexiona, certo? Quanto ao número. Aqui nós temos no singular, certo? Muro alto. E aqui plural, muros altos. É Muito isso, bem. tá bom? E aí, continuando ainda sobre agora o grau do adjetivo. Falou em grau, as palavras elas têm aí um grau normal, um grau comparativo e também nós temos aí um grau superlativo. Vamos por parte, tá certo? Então, o adjetivo, uma palavra dentro já de uma oração para você compreender um contexto. Por exemplo, a palavra alto, no seu grau normal, como fica? Alto. Alto mesmo, né? Paulo é alto. Percebam que Paulo é um substantivo próprio, masculino, e então o adjetivo, quando você vai colocar no grau normal, precisa seguir. Paulo é alto, também aí no masculino singular, tá certo? Vamos agora comparar, né? Nós temos aí a possibilidade de comparar essa qualidade em 3 situações, em 3 ocasiões, em 3 momentos. Olha lá, o primeiro grau aí comparativo, ele pode ser de superioridade. O que é super, né? Ele é super, tá certo? Você com certeza tem que começar a fazer essas analogias para daí e começar a compreender que você já faz uso no dia a dia desses graus. Olha só, Paulo, né, o nosso substantivo próprio, continua aqui no exemplo, olha agora a palavra que vai dar esse grau superlativo. Paulo é mais alto que Antônio, certo? Ou também você pode usar dessa maneira, Paulo é mais alto do que Antônio. Então, essas 2 possibilidades, mais alto que ou do que, certo? Também você pode fazer uma outra comparação de inferioridade, não é assim? Paulo é menos alto que Antônio, ou também Paulo é menos alto do que Antônio. E a terceira situação em que você pode fazer essa comparação é aí o grau do adjetivo de igualdade. Você pode fazer essa comparação igualando aí? Sim, ó, Paulo é tão alto quanto Antônio. Ou você também pode usar o termo Paulo é tão alto como Antônio, tá certo? E assim, o grau do adjetivo tem esse outro momento. Além do normal, além de comparativo, nós temos aí o superlativo, tá certo? O superlativo também ele se subdivide em absoluto e relativo, tá certo? O grau superlativo absoluto, ele vai ter 2 situações que você pode fazer essa comparação. O absoluto sintético e o absoluto analítico. Paulo, vamos ver o sintético. Paulo é altíssimo, certo? Então, nós vamos ter aqui o sufixo, né? Esse final da palavra vai fazer toda a diferença. Toda vez que você for fazer uma comparação de uma característica no grau absoluto sintético, vai terminar com íssimo, tá bom? Paulo é altíssimo, olha, é o super, absoluto, sintético. E no analítico, Paulo é muito alto, não tem mais íssimo, e sim muito alto. Vejam aí a diferença. Beleza, mas aí você quer também fazer um grau, né? Fazer essa comparação desse adjetivo agora no grau superlativo, certo? Porém, relativo. 2 maneiras. Paulo é
o mais alto da sala. E no grau relativo de inferioridade, Paulo é o menos alto da sala. Beleza? Então, esta cartela, estudante, você aí grava na mente e no coração, tá bom? Valeu! Vamos aí para outra classe gramatical. Chegando agora o advérbio. O que é o advérbio? Vamos ao conceito. É aquela palavra invariável que funciona como modificador de um verbo, do adjetivo ou do próprio advérbio. Então, é aquela palavra que vai dar a ideia de uma circunstância. Que circunstância é essa? Temos aqui de afirmação, de dúvida, de intensidade, de lugar, de tempo e de modo. Colocando aqui para vocês essa relação de afirmação. Sim, realmente eu irei à festa. Olha só, dando ênfase, né? Então, aí o sim e o realmente é o advérbio de afirmação. Ah, beleza. Então, nós também podemos utilizar esses advérbios para modificar um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. Professora, vamos deixar essa cartela, né? O nosso estudante ele vai ter que ter, não é para decorar, é isso, Márcia? Não, ele vai ter que perceber pelo contexto, identificar qual advérbio, qual é a ideia, qual é vamos supor assim, a semântica, o sentido, né, que está na frase. Vamos colocar uma aí assim, escreva aí, João fala, só assim para ele entender. Pronto, parou no verbo, né? Aí eu quero modificar o verbo. João fala muito. Qual é a ideia desse muito dentro dessa oração? O que ele faz? O que você percebe quando eu falo João fala? É uma coisa. Quando eu falo João fala muito, quer dizer o quê? Tá dando uma... tagarela. Fala demais, tá intensificando o quê? A ação. Qual é a ação? Falar. Okay. Aí eu vou dar mais uma aqui para vocês perceberem. Ó. João fala muito bem. Ó, João fala muito bem. Aí eu já acrescentei que mais um advérbio. Só que esse muito não tá lá mais pro fala, mas sim intensificando quem? O modo dele falar. Então, intensificou outro advérbio, viu só? Esse bem veio para intensificar este aqui. O muito intenso modificou o sentido do bem. Tá bom? Aí você presta atenção nessa questão aí. Então, o advérbio serve para quê? Para modificar o verbo. Então, eu vou trocar a cor, Amadinha, aqui para o nosso estudante acompanhar o que diz o conceito, que ele modifica um verbo, um adjetivo, um advérbio. Aqui nós usamos o verbo e o advérbio. Olha só, né? Então, a gente tem fala, que é do verbo falar, né? Da primeira conjugação. Então, esse advérbio muito, ele veio e fez o quê? Olha lá. Modificou, aí no caso, o verbo falar, certo? E aí, bem veio para intensificar o outro, um outro advérbio. Ou muito intensifica bem, intensificando o advérbio. Beleza, deixa eu só apagar para ficar bonitinho para o nosso estudante aí não ficar confuso. Aqui, belezinha. É só a seta. Aí a gente vai trazer mais exemplos, aí aqui, deixa eu agora pôr. Bem tranquilo, calminho, amadinho. Então, esse momento aqui é para você realmente ficar firme nessa classificação aí, quanto à flexão, quanto à classificação de cada classe gramatical que estamos aqui apresentando, mediando para você, ampliando o seu conhecimento, tá certo? Bem, agora vamos aí para os advérbios interrogativos. Vamos lá. O que vem a ser os advérbios interrogativos? As palavras onde, como, quando, usadas em frases,
Interrogativas diretas ou indiretas são chamadas de advérbios interrogativos. Como assim, amadinho? Olha só, já estou fazendo aqui para você observar, ó. Onde expressa circunstância de lugar. Onde você mora? Quero saber onde você mora. Então, aqui, usando na frase direta, né? Quando eu faço pergunta diretamente, ó, onde você mora? Aí, a interrogação, mostrando para vocês. Já no segundo exemplo, quero saber onde você mora. Não tem a pontuação, o quê? Tem a pontuação, mas não aquela interrogativa, mas sim um ponto final. Mas sabe-se que aí também é uma pergunta indireta. Quando ela começa com onde e termina com a interrogação, ela é direta. E assim, automaticamente, esta aqui é a indireta. Beleza. Ok, copiaram? Então agora eu vou apagar, tá certo? Para poder não atrapalhar a leitura da próxima indicação aqui. Como se chega à casa de José? Não sei como ele fez isso. Então aqui duas aqui para mostrar para vocês o como usado na pergunta direta e como usado em perguntas indiretas. Ok, então vamos ver aí o como em uma circunstância de modo, tá? Olha aí o exemplo. Vamos seguindo aí. Vamos para o terceiro. Agora o quando, expressando o quê? A circunstância de tempo. Quando você volta? Quando você viajará? Em janeiro, nas férias. Se Deus quiser. Uhul. Agora, locuções adverbiais, amadinho. Falou em locução, vamos lá. É o quê? Lembra que a gente disse na aula anterior? Aquela dupla, né? Então, vamos lá, vamos ver. A locução adverbial é um conjunto de uma ou mais palavras que desempenham a função de um advérbio. Ou seja, duas palavras ou mais, duas ou três, e com a função de advérbio. Geralmente é formada por preposição, substantivo ou adjetivo ou advérbio. Olha só. Preposição mais substantivo. Aí eu tenho o quê? Na verdade. Preposição mais adjetivo. De novo. Preposição mais advérbio. Por aqui. Essa locução adverbial, tá? Vai dar a ideia de modo, ó, quando eu uso às pressas, à vontade, à vista, em silêncio, de có, ao acaso. E quando dá a ideia de tempo? À noite, de manhã, à tarde, em breve, de vez em quando. Ideia de lugar, ao lado, de longe, por ali, à direita, de cima. É afirmação? Com certeza, sem dúvida. Negação? De modo nenhum, de forma alguma. E quantidade e intensidade? De pouco, de todo. Vocês observaram aí, ó, sempre duas palavras, tá bom? Locução adverbial, conjunto de uma ou mais palavras que vai exercer a função de advérbio. Ó, aqui do tempo dá para eles entenderem direitinho quando a gente fala aqui no conceito que é o conjunto de uma ou mais palavras. Olha só, aqui nós temos à noite, duas palavras. De manhã, duas palavras. Agora a gente tem de vez em quando. Olha aí essa locução. Quantas palavras? Ó, uma, duas, três, quatro. De vez em quando, né? Vou ao cinema. Exatamente. Vou à roça. Vou ao garapé. Vou ao balneário. Valeu! Vamos aí então agora com os exemplos contextualizados em uma frase, tá certo? Agora nós vamos ver a locução e
o seu efeito, a sua causa, tá certo? Para a gente contextualizar. Vamos então ao primeiro exemplo. Morreu de frio. Olha, qual foi a causa? De frio. Então, olha o sentido que dá de frio, o modo, frio. Segundo exemplo. Viajou de avião. O meio que ele utilizou, avião. Cortou-se com a faca, instrumento. Vivia para o trabalho, finalidade. Saiu apesar da chuva, concessão. Foi ao cinema com o irmão, companhia. Sem estudo, não passará, condição. Agiu conforme a situação, conformidade. Ok. Então, seguindo aqui, vamos agora para as conjunções, certo? Bom, teve uma aula que a gente até pontuou, fica tranquilo, que conjunção, você vai ver novamente, nós vamos ter uma aula só para isso. E aqui nós estamos apresentando a classe gramatical conjunção, certo? Nós vamos apresentar o conceito, qual é essa conjunção e quantos tipos de conjunção a gente tem. Qual é a classificação, beleza? Então vamos lá. Primeiro vamos ao conceito. O que vem a ser conjunção, certo? Vamos entender isso direitinho. Conjunção também é uma palavra invariável, ou seja, não vai ter flexão, nem gênero, nem número, tá bom? Que essa palavra, ela liga duas orações entre si. Ou também, ela vai ligar dentro aí da mesma oração. Ela vai ligar dois termos entre si, e esses termos, eles são independentes, né? Parece meio confuso esse conceito, mas calma. Agora, nos exemplos, vamos aí focar para entender direitinho o que é essa função dessa palavra, que ela é uma conjunção, ela liga, beleza, uma palavra, uma frase dentro aí do mesmo contexto. Vamos entender. Primeiro, a conjunção, ela tem dois tipos. Conjunção coordenativa, certo? E também conjunção subordinativas. Vamos aqui à primeira. A conjunção coordenativa, ela tem a função de ligar as orações coordenadas, né? Coordenadas. Beleza. Então, aqui nós temos 5 exemplos para a gente deixar claro essa classe de palavra, entender que ela liga, né, aí as orações independentes. Vamos lá. Primeira oração. Entrei e fechei a porta. Ok? Aonde está a conjunção? Olha aqui, ó. E. Qual é o papel dela? Ligar esta palavra, né, e esta outra em uma oração. Beleza. B. Ela saiu, mas voltará logo. C. Você lavará a louça ou limpará o quarto? D. Ela estuda bastante, logo terá boas notas. E. Ela não irá à festa porque haverá prova no mesmo dia. Ok. Então, assim, a conjunção, em certos casos, ela liga duas palavras. Por exemplo, Paulo e Antônio estudam muito. Muito bem, aqui está ela, né? Vamos lá. Exatamente. Essas palavras, né, que vai ter uma aula exclusiva, o que Paulo é nessa oração? Ela é sujeito, então termos com a mesma função. Então, aí Paulo, sujeito, é núcleo do sujeito, e Antônio também. Então, estão ligando palavras. Tá. Tá e bom? veja assim, o nosso conceito, você conseguiu acompanhar? Você consegue visualizar o conceito dentro desses dois exemplos? Então, vamos lá, olha lá. Conjunção é a palavra invariável, então vejam que nós temos aqui as conjunções no meio. E, mas, ou, logo e porquê. Elas são invariáveis. Você pode tentar colocar aí no plural. Você vai conseguir? Se você colocar o E, que aqui ela é conjunção, se você fizer isso, vai mudar a classe dela. Não vai ser mais conjunção, certo? E também não dá para ir para o feminino nem para o masculino. Porque se você colocar assim, ó, aí isso aí
já vai para outra classificação, ESA, né? Aí se torna um sufixo. Então, não dá de jeito nenhum. Pronto, vamos para outra parte do conceito. É uma palavra invariável e que ela faz o quê? A função de ligar, não é isso? Ligar duas orações entre palavras si. ou orações. As duas orações entre si, onde é que está aí essas duas orações entre si? Entrei e fechei a porta. Pronto. Ela não está saiu, separada, né, mas- Amadinha? Exatamente, porque que você já teve aqui a aula de oração, né? Então você já sabe que a oração é formada por verbo. Então quando eu falo entrei, automaticamente já entende, né? E fechei a porta, outra oração. Então aí tá ligando que orações independentes. Então, eu coloquei para você certinho, para entender o conceito, a partir da explicação aqui da professora Márcia. Quando a gente diz aí na letra A, entrei, é uma oração? Tá aí, ó, porque ela é um verbo. Pronto, entrei e acabou-se. Até aí ficou compreendido. Agora vem o papel da conjunção. O conceito não diz que liga duas orações entre si? Então tá aqui. Entrei e fechei a porta, né? Então aqui é a nossa conjunção. Beleza, ficou rabiscado o quadro, mas a gente está tentando deixar para você o mais explicativo possível, tá? Beleza. Nós falamos que a conjunção, essa classe gramatical tem dois tipos. Vamos lá, eu quero ver todo mundo respondendo. A primeira conjunção é a conjunção coordenativa e a segunda, subordinativa. Muito bem, então tá aqui, ó. As conjunções subordinativas são aquelas que ligam duas orações, sendo que, atenção, a segunda é sujeito, complemento ou adjunto da primeira. Mas calma, eu sei que você está dizendo, professora, mas espera aí, eu ainda nem sei direito o que é sujeito, nem o que é complemento ou adjunto. Beleza, mas nós já colocamos aqui o conceito para que você faça essa primeira leitura, mas nós vamos aqui sintetizar. A subordinada, o que é isso? Você aí, estudante, você é subordinado a alguém? Sim ou não? Você, Amadinha, é subordinada a alguém, Amadinha? Não. Gente, ela é empoderada, poderosa. Bom, como filho, nós somos subordinados aos pais, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que nós vamos seguir orientações dos nossos pais, tá certo? Então, com esse exemplo top da galáxia, vamos entender que as orações subordinadas, elas servem para auxiliar uma primeira oração, tá certo? Nós vamos ver isso no exemplo também. Então, a primeira oração, ela vai ser chamada sempre como uma oração principal da segunda, tá? Então, e esta, ela é subordinada à primeira. Então, as conjunções subordinativas dividem-se em integrantes e adverbiais. Mas o que você vai focar é entender somente nesse momento que as orações subordinadas, elas ligam duas orações, certo? E que a primeira oração é uma oração principal da segunda, ou seja, é subordinada à primeira. Pronto, até aí beleza. Vamos ao exemplo. Ela saiu mais cedo, já que não havia mais trabalho a fazer. Ok. Então, primeiro momento, vamos aqui deixar claro o conceito. Nós temos uma oração aqui, certo? Nós temos um período aqui, uma oração. Aonde está a conjunção subordinada? Já que. Pronto, eu vou circular aqui para você, olha aí, ó, certo? Essa conjunção subordinada, o conceito diz que ela serve para ligar duas orações. Muito bem, então vamos aqui. Como é que eu sei aonde está a primeira oração? Ó, ela saiu mais cedo. Aí você presta atenção, tá? Que essa daí é a oração principal. Aí a oração subordinada vai ser já que não havia mais trabalho a fazer. Ok. Como é que o nosso estudante vai entender
que é subordinada à primeira. Porque vai completar, né, sintaticamente a primeira oração. Como falou aí, a oração principal vai ter a função de sujeito, né? Ou seja, vai ter a oração principal e a oração subordinada vai ter função de sujeito, de complemento ou adjunto da oração principal. Beleza, então vamos lá. Ela saiu mais cedo, já que não havia mais trabalho a fazer. Oração principal, ela saiu mais cedo. Exatamente. Agora, se eu digo ela saiu mais cedo, fica incompleto. Então, precisa de complemento, precisa de ajuda para entender essa ideia, essa primeira oração. Então, a partir da conjunção, já que não havia mais trabalho a fazer. Então, esta é subordinada porque vem completar essa primeira. Isso. E assim nas demais. B. Tá. As meninas eram lindas como os anjos. Ela está sorrindo, embora se sinta triste. Ela ficará feliz se você for visitá-la. Ok, então as meninas eram lindas. A primeira oração, como anjo, é a subordinada, que completa a primeira. Ela está sorrindo, é a primeira oração. Embora se sinta triste, é a subordinada que completa esta primeira. Ela ficará feliz, a primeira oração. Se você for visitá-la, é a subordinada que completa essa primeira. É necessário que ela se case. Que ela se case é a oração subordinada que complementa a primeira. Então, você vai perceber aqui, esse que aí é uma conjunção integrante. Nas primeiras dali, já, que, como, embora, ser, é uma conjunção adverbial. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho. Então, aqui embaixo, se é uma conjunção integrante. Ok, mas fiquem tranquilos, tá bom? Em relação aos tipos de conjunções subordinadas, você vai aprender lá na aula de oração subordinada. Vamos aí para mais uma classe agora que são os pronomes. O pronome a gente consegue muito bem entender que é aquela palavra que vem substituir o nome substantivo. Vamos ver aqui no exemplo. Meu pai chegou. O meu está acompanhando, né? O nome, então, é pronome adjetivo. Beleza. Vamos aí mais um exemplo. Ele chegou. Opa, substituiu, né? O substantivo, então, é pronome substantivo. Todos saíram cedo. As crianças saíram cedo. Se todos aí, é pronome substantivo. Por quê, amadinha? Porque as crianças dá para trocar pela palavra crianças ou outro substantivo. Aquela criança chorou. Ó, aquela é o pronome adjetivo, porque eu posso substituir assim: a bela criança chorou. Ok, então tranquilo, né? O pronome vem substituir o nome, beleza? Ou okay. acompanhar. Ou acompanha, isso mesmo. Agora nós temos a classificação dos pronomes. Por exemplo, nós temos pronomes pessoais. Quem são eles? Eles são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles ou elas. Estes são pronomes pessoais do caso reto, mas nós também temos os que são pronomes aí oblíquos. E os pronomes oblíquos funcionam como objeto ou como adjunto. Calma que você lá na aula de sintaxe vai ter isso aí tudo muito bem detalhado, tá bom? Além dos pronomes pessoais do caso reto, dos oblíquos, nós temos os átonos, né? Os pronomes átonos são aqueles que não são precedidos de preposição. Por exemplo, pronomes pessoais átonos: me, te, o, a, lhe, nos e vos, certo? E por último, nós temos o tônico, certo? Os pronomes pessoais tônicos, eles são precedidos de uma preposição. Sempre vai ter aí antes mim, comigo, ti, contigo, ela, ele, conosco, convosco. Beleza? Agora vamos aí para outra classificação dos pronomes. Agora os pronomes de tratamento. Esses são usados aí no relacionamento social e também de acordo com as circunstâncias. Você sabia? O verbo concorda com o substantivo que em
integra a locução como seu núcleo sintático. Vossa Senhoria nomeará o substituto. Vossa Excelência conhece o assunto. Beleza. Então, da mesma forma, os pronomes possessivos, tá? Referidos a pronome de tratamento, são sempre os da terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Senhoria nomeará o seu substituto e Vossa Excelência levará consigo o documento. ok, então esse aí você guarda para ampliar aí os seus estudos. E os possessivos, olha lá, os possessivos ele indica aí posse. Nós temos eles como singular também e no plural. No singular nós vamos ter aí a primeira pessoa, meu, meus, minha e minhas. Segunda pessoa, teu, teus, tua e tuas. Na terceira, Seu, suas, dele, deles, dela e delas. e no plural, Nosso, nossa, nossos e nossas. segunda pessoa do plural, Vossa e vossa, vossos e vossas. terceira. Seu, suas, deles, delas. Ok, a carteira aí para você, né? Teve dúvida na produção, você busca lá. Os demonstrativos, certo? Nós temos aí os variáveis e os invariáveis. Na primeira pessoa, os pronomes demonstrativos são este e esta, invariável isto. Na segunda pessoa, nós temos esse e essa, invariáveis isso. Na terceira pessoa, aquele ou aquela, e o invariável é aquilo, e como você vê, tem plural também, certo? Os pronomes demonstrativos nós temos mesmo ou mesma, singular e plural, né? E aí nós vamos ter próprio e própria, singular e plural, como por exemplo, os próprios meninos fizeram o brinquedo. Semelhantes, não diga semelhante coisa. E tal e tais, ele não pode viver com tal preocupação. Então, nós temos o e a no singular ou no plural, quando equivalem a isto, aquilo, aquele, aquelas. E nesse caso, nós temos dois exemplos. São muito os que faltaram à aula hoje. Eu quero a da direita, certo? Os pronomes relativos são aquelas palavras que representam nomes já referidos com os quais estão relacionados. Por exemplo, quem se refere à pessoa, né, funcionando como um complemento. Ele vem sempre precedido de uma preposição. Olha aqui no exemplo. O médico de quem falo é meu conterrâneo. Então, aqui está o pronome e aqui a preposição acompanhando, certo? Temos aí o cujo. Ele expressa a posse e concorda sempre com o gênero e número, com o substantivo que o sucede. Por exemplo, esta senhora, cujo nome desconheço, tem uma reclamação a fazer. Este é o Rio Douro, cujas águas banham a cidade do Porto. Ok, muito bem. E assim nós temos quanto? Tem por antecedentes os pronomes indefinidos, todo, a, os e as e tanto, a, os e as, embora estes estejam omitidos, ou seja, subentendidos. Vamos ver aqui. Emprestei-te quanto dinheiro tinha. Olha só, subentendido tanto. Beleza, qual? Vem sempre precedido de artigo, qual, a qual, os quais e as quais. Exemplo. O livro qual comprei é bom. Onde? Refere-se sempre a uma localidade. Esta é a casa onde nasci. Beleza, e vamos chegar ao final da aula com os pronomes interrogativos. Eles substituem ou acompanham os nomes, certo? E aí eles formulam uma pergunta, ou uma pergunta direta ou indireta. A direta. Quem fez isso? Começa com o pronome e termina com a pontuação de interrogação. A indireta. Que livro você está lendo? Beleza. Não me disseram quem. Aqui nós vamos para a indireta. Quero saber que livro você está lendo. E percebam, nós vamos classificar esses pronomes interrogativos em variáveis e invariáveis, tá certo? Os variáveis e os invariáveis.
E assim você tem um trabalhando gênero agora, beleza? Em que você vai fazer um mapa conceitual com as classes gramaticais que você estudou. Aqui apenas uma sugestão e você pode fazer aí o seu também, tá certo? E assim, cara estudante, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que você aí, ó, consiga caprichar no seu trabalhando gênero. Não é isso, Márcia? Com certeza. Valeu, então! Tchau.